Na aula de hoje, a gente vai ver o processo de clivagem usando como modelo ovos de ouriço do mar que foram fecundados artificialmente. Aqui, inicialmente, a gente tem um ovócito que não está fecundado. A gente pode observar o núcleo desse ovócito ali no meio. Existem uma quantidade pouca de vitelo. Aqui a gente vê um estágio no qual os ovócitos, agora fecundados, formam um ovo zigoto e ele vai começar a sofrer o processo de clivagem. Então a gente vê o estágio de duas células. Num maior aumento, a gente pode observar o ovo zigoto recém-formado, o início do processo de clivagem, os dois blastômeros sendo formados. Dá para ver até a região do núcleo aqui. Com o progresso da clivagem, essas células, que eram duas, se dividem novamente, originando agora 4 células. 1, 2, 3, 4. A gente pode observar que eles ainda não sofreram o processo de compactação. É um pouco difícil a gente encontrar o foco dessas células, porque isso não é um corte histológico, o material está inteiro aí. A gente fez uma extrusão dos gametas, fecundação, e colocamos os organismos sofrendo clivagem sobre a lâmina histológica. Então a gente tem o zigoto total aí, não em corte. Por isso, conforme ele vai se desenvolvendo, aumentando o número de células, fica mais difícil conseguir dar o foco, porque vai ocorrendo sobreposição das células. Essas células continuam se dividindo, formando agora 8 células. 1, 2, 3. Quando eu mexo no foco, eu vejo mais 5 desse lado. Um maior aumento, 1, 2, 3, 4, 5. Mudo o foco, consigo ver mais 3, ou seja, a gente tem um estágio com 8 células, 8 blastômeros. Agora, cada uma dessas células vai se dividir novamente, originando um concepto de 16 células. Uma vez que a clivagem é contínua, o número de células vai aumentando até que a gente tem uma estrutura com muitas células chamadas de mórula. A gente pode notar que a mórula é uma estrutura maciça, tem células dentro e fora da mesma forma. Essas células são todas iguais, do mesmo tamanho, porque essa divisão é do tipo holoblástica igual. A mórula vai começar a sofrer o processo de compactação. As células vão ficando mais justapostas, começa a aparecer junções celulares entre essas células, dificultando agora a gente conseguir contar o número de células que compõem esse indivíduo. No maior aumento, a gente consegue notar que essa estrutura ainda é uma estrutura maciça, constituída por células tanto externa como internamente. Porém, agora essas células já estão mais justapostas pelo processo que ocorreu de compactação. Nesse momento, a gente tem uma reorganização dos blastômeros, que agora estão bem menores. Por entre os blastômeros na mórula vai começar a entrar água do meio externo, afastando os blastômeros para a região periférica, abrindo uma cavidade.
transformando o amoro agora numa blástula. A gente pode notar que o meio dessa estrutura é mais claro porque tem uma cavidade ali. Então, por transparência, a gente consegue notar que existem somente células de revestimento, mas o interior da estrutura agora é oco, tem uma cavidade que é a cavidade blastocística, é a blastocele desse concepto que é chamado de blástula. Então, eu tenho células revestindo somente essa esfera chamada de blástula. Lembrando que no caso do ser humano, a fase de blástula a gente chama de blastocisto. Essa blástula agora começa a ficar achatada em uma das regiões e ela vai sofrer um processo de invaginação. Então, o tecido começa a se dobrar por dentro dele mesmo. Com isso agora, iniciando essa invaginação, para dentro da cavidade blastocística, a gente tem agora essa estrutura chamada de gástrula. Portanto, ela está sofrendo o processo de gastrulação. Um maior aumento, a gente nota ainda a cavidade blastocística, porém está ocorrendo uma invaginação dessa região do tecido. Agora, essa estrutura é formada por uma grande quantidade de células. Essa invaginação se torna mais proeminente, invadindo então a cavidade blastocística, compondo o que a gente chama de arquênteron. O arquênteron nesses animais, no caso aqui no ouriço do mar, ele vai formar a cavidade digestiva do animal. Portanto, essa região aqui da invaginação, essa abertura, que é a primeira que se forma, vai dar origem ao ânus, tá? Portanto, esses são animais deuterostômios, né? Quando o ânus, a primeira abertura que se forma, se diferencia no ânus. Quando o arquênteron progredir aqui a sua invaginação e encostar na região, nessa superfície da gástrula, vai originar uma nova abertura que, por sua vez, vai dar origem à boca. Então, nós temos aqui o blastóporo, arquênteron, cavidade blastocística e a gástrula. Um maior aumento, a gente vê a gástrula em detalhes, região do arquênteron, blastóporo, ao final do processo de gastrulação, a gástrula ela vai mudando a sua conformação externa, ela vai adquirindo um formato mais triangular e se transforma numa larvinha, a larva chamada de plúteus. Conforme vai ocorrendo o processo de diferenciação, essa gástrula, então, ela se transforma numa estrutura mais triangular, que é a fase de larva, a fase larval. Essa larvinha vai chamar plúteus. E nessa larvinha a gente tem o aparecimento de alguns bracinhos. Inicialmente são 2 braços, e esses braços vão aumentando de acordo com o progresso da diferenciação. Essa larva ela vai apresentar inicialmente 2 bracinhos. Aqui a gente pode ver os bracinhos se formando na larva plúteus. Em maior aumento a gente consegue ver o brotamento desses bracinhos.
região da boca, região do ânus, e o arquênteron, que vai ser o tubo digestivo, está nessa região. Um detalhe dos bracinhos, da região da boca, bracinhos, arquênteron, ânus. Prosseguindo a diferenciação, surgem mais 2 bracinhos. E agora essa larva tem 4 bracinhos.